Bom, é um prazer estar aqui para compartilhar um pouco desse tema. O pastor Eduardo, quando me convidou, ele pediu que eu trabalhasse sobre a questão de equipar a igreja para o evangelismo, com base num livro que parece que os irmãos da liderança já têm trabalhado com base nesse livro, que é o livro Evangelismo, Como Compartilhar o Evangelho com Fidelidade, que é o livro do John MacArthur, editado por ele, com vários autores, da editora Fiel. Então, essa lição ela tem uma base no capítulo 9 desse livro, mas eu trouxe um texto bíblico para a gente pensar a partir desse texto bíblico e pensar um pouco mais sobre como equipar os santos, como equipar a igreja para ganhar os perdidos, né? Equipando os santos, equipando a igreja para ganhar os perdidos. Então, quero, sem mais delongas, convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 38. Atos, capítulo 20, do verso 17 ao verso 38. Diz assim a palavra do Senhor: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos
especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Amém. Bom, quando se trata de evangelização, evangelismo, nós sempre ouvimos ou falamos a seguinte frase: o evangelismo é tarefa de todo cristão. Vocês concordam? O evangelismo, de fato, é a tarefa de todo cristão. E se é a tarefa de todo cristão precisa estar preparado para evangelizar. Todo cristão precisa estar pronto para testemunhar da sua fé. E uma pergunta nos surge: qual é a melhor maneira de equipar os crentes a ganhar os perdidos? Como nós devemos equipar a nossa igreja? Como você deve se equipar para ganhar os perdidos? Essa é uma pergunta introdutória. E talvez para dificultar um pouco mais a questão da evangelização ou do preparo, nós devemos lembrar que é notório que o mundo não aceita com bom grado, naturalmente, a mensagem do Evangelho. O mundo não é tão receptivo à mensagem do Evangelho. Não é aquela mensagem, coach, que todo mundo quer correr para ouvir e agrada aos ouvidos, fazem coceiras nos ouvidos. O Evangelho é uma mensagem escandalosa para alguns. É uma mensagem sem sentido para outros. Paulo mesmo disse, em 1 Coríntios 1,18, que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. A palavra, então, da cruz, ela é loucura, ela é escândalo para os judeus, ela é algo esquisito, ela parece não se encaixar na razão desse mundo. Então, nós podemos talvez complementar essa pergunta introdutória desta forma: como equipar os crentes a levar as boas novas a um mundo que odeia Cristo, que é apático quanto à vida eterna e que está disposto a rejeitar a revelação divina? Como equipar os crentes para levar as boas novas a esse mundo que não quer ouvir sobre o Evangelho, que rejeita a mensagem, que é apático quanto à vida após a morte? Nós vivemos num mundo assim, do aqui e do agora, né, de aproveitar o momento, de aproveitar o dia, de aproveitar esta vida, de trabalhar para esta vida, né, de investir para esta vida. Não é um mundo que pensa na vida após a morte, normalmente não. O Paulo que escreveu esse versículo, que a palavra da cruz, né, o Evangelho, ele é loucura para os que se perdem, é o mesmo Paulo que experimentou isso na sua própria vida, na sua própria carreira ministerial. Ele pregou de cidade em cidade e ele vivenciou essa realidade, um mundo que rejeita a mensagem do Evangelho. Nós lemos nas viagens missionárias Paulo sendo perseguido, Paulo sendo preso por causa do Evangelho. Paulo experimentou o que é evangelizar num mundo que rejeita Cristo, num mundo que odeia Cristo. Podemos aprender com Paulo, então, alguns princípios sobre como equipar, ou como Paulo procurou equipar a igreja que ele evangelizava e discipulava, ou aqueles que ele pastoreou mais de perto, para que eles pudessem, sim, levar o Evangelho a um mundo. A intenção aqui, nessa manhã, não é fazer uma pregação, né, expositiva exatamente nesse texto, mas nós pensamos um pouco a partir desse texto e de outros textos bíblicos, começando principalmente por esse, sobre algumas ferramentas ou alguns meios bíblicos que nós podemos utilizar para equipar a nossa igreja, aqui falando com os líderes, mas também você, como crente, mesmo que não esteja na liderança, você procurar essas ferramentas na igreja, você aproveitar dessas ferramentas da igreja para você ser também equipado, preparado para evangelizar, para fazer a pregação
do reino de Deus, ou levar a pregação do reino, pregação do evangelho às pessoas. Quando nós pensamos nesse texto específico de Atos 20, ele tem uma ênfase desses versículos 17 até o versículo 38 que nós lemos. Essa perícope aqui, a ênfase dela basicamente está nessa fala, nesse discurso de Paulo, e um discurso de despedida é algo comum, era algo bastante comum na cultura judaica. Nós vemos isso no Antigo Testamento, por exemplo, quando Jacó reúne seus filhos e ele discursa para cada um deles, ele abençoa os seus filhos antes da sua morte. Então isso era algo comum. Paulo também discursa para os presbíteros aquilo que é importante. Moisés também faz esses discursos antes de o povo entrar na terra prometida, para que aquilo que fosse mais importante eles guardassem no coração. Quando entrassem na terra que Deus havia prometido, eles não se esquecessem desses mandamentos. Paulo está aqui fazendo esse discurso para os presbíteros de Éfeso, com os quais ele havia convivido durante um bom tempo, pregando e ensinando na igreja ali em Éfeso. Agora ele está voltando da sua última viagem missionária para Jerusalém, onde ele espera ser, de fato, preso, né? Mas a ênfase desse texto está na fala, né, de Paulo e na sua insistência de que ele terminou o trabalho. E é isso que ele diz, essa ênfase de que ele terminou o trabalho fielmente entre os efésios, em particular ao pregar todo o desígnio, todo o conselho de Deus. Paulo é como se ele dissesse: eu tenho a minha consciência tranquila de que eu completei aqui o ministério entre vocês, eu fiz o que deveria ser feito. Ele entende que ele entregou o que deveria entregar, que ele pregou o que deveria pregar, que ele ensinou o que ele deveria ensinar. E nessa despedida ele reforça isso. E o Craig Blomberg, ele fala sobre isso, e essas palavras, essa ênfase, é baseado naquilo que ele destaca nesses versículos. Paulo está insistindo que terminou bem o seu trabalho. Fielmente, ele serviu ao Senhor entre os efésios, em particular, pregando todo o conselho de Deus. Para quê? Para equipar esses crentes, para equipar esses presbíteros, para que eles possam continuar o trabalho, continuar pregando o evangelho naquela região. E com base, então, partindo desse texto, sem perder de vista essa ênfase de Paulo, essa ênfase que o texto dá, nós vamos falar um pouco sobre esses meios ou instrumentos que nós enxergamos nesse texto que Paulo utiliza para equipar a igreja. A igreja é equipada pelos meios de graça, né? Deus, pelos seus instrumentos de graça, Ele nos abençoa. Então, vocês estão sendo equipados todas as vezes que vocês ouvem a palavra de Deus, por exemplo, né? Então, nessa manhã nós já ouvimos e fomos edificados pela palavra de Deus pregada pelo pastor André, e fomos desafiados e chamados ao arrependimento. O evangelho estava nessa mensagem, e nós ouvimos novamente, e constantemente nós precisamos. Bom, e eu quero compartilhar, então, aqui com base nesse texto, durante esse tempo que a gente tem, alguns meios, instrumentos que o apóstolo Paulo utiliza aqui e que nós vemos também no ministério de Jesus, e nós vemos no Novo Testamento isso bem presente, para que os santos sejam equipados para o ministério, para levarem a palavra de Deus. Não um ministério específico da palavra, como um pastor, mas para serem aqueles que levam o evangelho a outros. E o primeiro meio que a gente percebe no texto, a partir dele, é que Paulo ele equipava a igreja, os santos, pelo exemplo pessoal, pelo seu exemplo de amor ao evangelho. Às vezes, quando nós pensamos em equipar, o que vem na nossa mente? Nós precisamos fazer um curso. Nós precisamos trazer uma conferência sobre isso. Nós precisamos fazer um seminário sobre esse tema. Essas coisas são boas e são importantes. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, da liderança dessa igreja, que promove muitas conferências, seminários e cursos. Isso é bom. Isso faz parte do treinamento. Mas, às vezes, nós deixamos de perceber esse detalhe de que
o exemplo pessoal, ele também pode ser um modelo persuasivo na vida de outros, para a vida de outros. Então, o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar aqui, conversar com os presbíteros, discursar, nós vemos que ele fala da sua própria vida e da sua própria carreira, não como que se orgulhando, mas como que alguém que tinha consciência tranquila diante de Deus, que tinha feito o seu papel. E isso servia de modelo para aqueles presbíteros que continuariam esse trabalho. Veja no verso 18. Em verso 17 diz que ele para em Mileto e chama os presbíteros. No verso 18, nós vemos que quando eles se encontram com ele, Paulo então disse para eles: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Vocês sabem como eu me conduzi. Vocês sabem como eu vivi. A palavra aqui, me conduzir, o verbo aqui, é o verbo ser, viver. É o verbo que tem a ver com vivência. Então, Paulo não está se referindo apenas a uma postura que ele teve em um momento específico, mas como ele viveu entre eles. Como Cristo também viveu entre os discípulos, Paulo também viveu entre a igreja. E ele podia dizer claramente: olha, vocês sabem como eu me conduzi entre vocês, como eu vivi no dia a dia. Então não foi só uma postura exemplar num momento específico, não foi só uma situação específica em uma decisão que Paulo toma diante da igreja, mas uma vida que exalava o amor ao Evangelho, que exalava o amor a Cristo. E essa vida de Paulo servia como um exemplo persuasivo, um exemplo que motivava outros a olharem e dizer: eu quero também fazer isso. Eu também quero servir a Deus dessa forma. Então, equipar os crentes vai além de uma conferência ou de um seminário. Equipar os crentes dentro da igreja, exige que tenhamos em nosso meio modelos, exemplos, com os quais nós podemos olhar, nos parearmos e andarmos juntos e poder aprender um com o outro. E Paulo aqui, pelo menos em 2 aspectos, tem mais, mas pelo menos em 2 aspectos, nós podemos ver esse amor de Paulo pelo Evangelho e podemos notar que Paulo, de fato, era um exemplo, um modelo para aqueles presbíteros e para aquela igreja local. Primeiro, no versículo 19, quando ele disse que eu vivi entre vós servindo ao Senhor com toda a humildade. Servindo ao Senhor com toda a humildade. Paulo era um exemplo de alguém disposto a servir a Cristo. Esse era o seu foco. Esse era o seu objetivo. E segundo, Paulo era disposto para sofrer por Cristo, porque no verso 19, na parte B, ele disse: com lágrimas, eu servi com toda a humildade, mas também com lágrimas. Eu servi também com provações. Eu servi em momentos difíceis que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E no verso 23, ele também diz: olha, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e me esperam tribulações, mas mesmo assim eu vou para Jerusalém. Disposição de servir a Cristo. Exemplo e modelo de alguém disposto a se entregar e servir a Cristo. Mas também alguém disposto a, se for preciso, sofrer por Cristo. E aqui nós podemos aplicar primeiramente a nós, líderes, pastores, presbíteros da igreja, líderes de ministério. Nós precisamos e temos o dever de sermos modelos de homens dispostos a servir a Cristo. A igreja precisa ver isso em nós. A igreja precisa ver isso em nós. Homens dispostos a sofrer por Cristo, se preciso for. Homens que amam o Evangelho. Isso impacta a vida das pessoas também. Deus usa esse modelo. E nós vemos em todas as Escrituras isso acontecendo na vida, por exemplo, de Moisés, que traz Josué para perto, e Josué caminha com Moisés como autoridade espiritual na vida de Josué.
E Josué aprende com o modelo de Moisés, anda com Moisés. Nós, líderes, precisamos ser modelos. Se quisermos preparar, equipar a nossa igreja, nós precisamos exemplificar em nossa própria vida esse amor ao Evangelho. Paulo podia dizer em 1 Coríntios capítulo 9, verso 23, ele diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho. O modo de viver, aquilo que ele fazia, suas decisões, tinha a ver com o Evangelho, com a glória de Cristo, com o anúncio do reino. Paulo, então, ele se torna esse exemplo para a igreja e ele pode dizer também aquilo que nós bem conhecemos, que um versículo bem conhecido, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Na medida que Paulo imitava Cristo, nós podemos imitá-lo também, porque estaremos imitando a Cristo. Então nós precisamos, dentro da nossa igreja, da nossa comunidade da fé, termos homens e mulheres que exemplificam na sua vida um amor profundo, uma disposição de servir, uma disposição até mesmo de sofrer pelo Evangelho, por Cristo. E nós podemos ampliar um pouco mais, não só apenas falando aos líderes agora de ministérios, ou aos presbíteros, o conselho espiritual, pastores da igreja, mas a todo crente. De certa forma, você, sem saber, pode estar sendo exemplo para alguém. Ou até sabendo, por exemplo, dentro da sua própria casa como pai, dentro da sua própria casa como mãe. Você é um modelo para o seu filho, você é um exemplo para o seu filho. Então, será que o seu filho, a sua filha, será que a sua esposa, o seu marido, será que aquele que você tem alguma influência, você tem discipulado, ele vê em você um amor verdadeiro pelo Evangelho e por Cristo? Então, equipar essa pessoa que você caminha, ou que você está evangelizando, ou que você está discipulando, não é só você sentar e dar um curso para ele de batismo. É você exemplificar na sua própria vida. Ele precisa enxergar em você o exemplo de como fazer. Quantas vezes eu aprendi com homens e mulheres de Deus, olhando para a vida deles, aprendendo deles. Exemplos para mim, de homens que amavam e amam o Evangelho. Jesus, ele equipou também por meio do exemplo. Jesus equipou seus discípulos caminhando com eles. Jesus pregou, Jesus ensinou. Sim, mas Jesus caminhou e exemplificou na sua vida a disposição de servir ao Pai, a disposição de entregar-se até mesmo, se preciso for, como foi, ao sofrimento, agradando ao Pai. Isso foi modelo para os discípulos. E nós vemos Jesus mesmo fazendo isso em João 13, quando ele lava os pés dos discípulos e diz: porque eu vos dei o exemplo, para que vocês também façam como eu tenho feito. O próprio amor, a própria entrega de Jesus, a missão que o Pai o deu, fizeram parte do treinamento dos discípulos. Equipar para o evangelismo, às vezes, pode ser negligenciado, porque nós pensamos que, às vezes, nós temos que fazer muita coisa. E esquecemos do básico e do essencial, que é onde eu estou, onde eu tenho influência, no meu campo de relacionamentos. Aqueles que estão debaixo do meu cuidado, eu preciso me tornar modelo de alguém que ama o Evangelho, de alguém que fala do Evangelho, de alguém que proclama o Evangelho, de alguém que está disposto a servir, de alguém que está disposto até mesmo a sofrer se necessário, por amor a Cristo. Nós podemos olhar brevemente, eu quero convidar você a abrir lá em Deuteronômio, capítulo 6, por gentileza, para o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 ao 9.
texto emblemático, um texto importante, Shema, de Israel. Ele disse assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O texto aqui está falando disso, de equipar uma nova geração, de ensinar a fé a uma nova geração. Mas como ensinaremos se nós mesmos não temos em nosso coração essa palavra? Se nós percebermos a ordem desse texto, primeiro Deus dá a ordenação desse texto, a cronologia aqui, né? Primeiro, Deus dá uma ordem: ouve, ame o Senhor teu Deus. Segundo, ele diz que essa obediência não deve ser porque ele mandou necessariamente, claro que é, mas ela deve ser não só porque ele mandou e vou fazer assim, emburrado, mas ela deve estar no seu coração. É uma obediência de dentro para fora, né? Então, amarás o Senhor teu Deus. Segundo, estas palavras estarão no teu coração. E como consequência disso, como resultado natural disso, tu, então, inculcarás a teus filhos. Se o primeiro estágio não foi cumprido, se ela não está no meu coração, se o evangelho não está no meu coração, como eu vou ensinar? Eu posso até ensinar uma tradição religiosa. Eu posso até ensinar um corpo de doutrinas, e ensinar muito bem. Mas se eu não tiver o evangelho, Cristo de fato em meu coração, e amar o Senhor de todo o coração, esse ensino não provocará um impacto devido. Nós ensinamos aquilo que nós amamos. Nós não ensinamos só com a mente, mas também com o coração. Nossos filhos, por exemplo, eles sabem aquilo que nós amamos. Eles sabem, eles seguem, né, os nossos passos. Então, aquilo que nós priorizamos, e como exemplo daquilo que nós colocamos em primeiro lugar no nosso dia a dia, daquilo que nós mais valorizamos, nossos filhos começam a valorizar as mesmas coisas e a amar as mesmas coisas. Não é assim com um time de futebol, por exemplo? Mais ou menos, né? Nem sempre, né? Mas na maioria dos casos, né? Os nossos filhos seguem a nossa paixão pelo futebol. Então, se eu sou apaixonado pelo Flamengo, então nosso filho acaba sendo flamenguista porque vê aquela paixão na vida do pai. Ou Corinthians, enfim. Ou Palmeiras, né? Então, nossos filhos precisam ser equipados para levar o evangelho, não só com a nossa fala, mas como fruto de um amor profundo e verdadeiro que eu tenho por Cristo e pelo evangelho. E eles vão perceber, eles vão entender que aquilo que eu estou falando, eu vivo aquilo. Aquilo é prioridade na minha vida. E é diferente. Muitas vezes, alguns pastores falam, e pais também falam isso. Eu falo, eu prego, eu ensino, mas parece que as pessoas não ouvem, né? E realmente, de fato, a culpa não é toda do pastor, nem toda da igreja, né? Então, às vezes, as pessoas de fato não ouvem, mas às vezes o que está sendo ensinado uma verdade como se não fosse verdade. Sem um amor, sem uma vivência, sem uma expressão encarnada do evangelho na vida daquele que ensina. E nós precisamos disso, nós precisamos exemplificar o amor a estas palavras, precisam estar em nosso coração. O evangelismo, a obediência sincera ao fazer discípulos, a grande comissão deve fazer parte da nossa vida, a tal forma que as pessoas olhem e falam, poxa, como eu quero evangelizar como aquele irmão, como eu quero evangelizar como aquele presbítero, como eu quero evangelizar como meu pai.
Como eu quero amar Jesus como Ele. Só nosso treinamento vai funcionar dessa forma e vai ter resultados positivos quando nós de fato amamos o Evangelho. Aquilo que preenche o coração dos pais será evidenciado aos filhos de várias formas. Aquilo que preenche o coração do pastor e da liderança será evidenciado na igreja de várias maneiras, de várias formas. O pastor Tiago, concluindo o doutorado dele, ele escreveu sobre isso, a importância, a tese dele tinha a ver com o papel do evangelismo na vida pessoal do pastor, especificamente na vida pessoal do pastor. E ele trabalha essa ideia de que o evangelismo precisa fazer parte não só dos momentos de culto, quando o pastor prega, mas da vida pessoal do pastor no dia a dia. E eu aprendi muito isso com o pastor Eduardo, né? Quando eu o conheci, eu não lembro se foi em 2005, eu acho que foi em 2005 que eu conheci. Apaixonado por evangelizar, e ele sempre foi assim, onde que ele ia, ele falava de Jesus, onde ele encontrava falando de Jesus, e isso foi, a vida dele também foi um modelo para mim também nesta área, e nós precisamos de pessoas que nos despertem para isso. A evangelização precisa fazer parte da nossa vida, como foi de Paulo, e Paulo podia falar aqui, eu estou disposto a sofrer por causa do evangelho. Eu estou disposto a servir a esse Deus. Precisamos de modelo. Vivemos num mundo em que faltam modelos. Faltam modelos. Existe muita performance, às vezes, e pouco modelo. Poucos modelos. E nós precisamos, no nosso meio, de homens e mulheres que sejam modelos. Mas, em segundo lugar, nós vemos Paulo também equipando os santos pela pregação expositiva e fiel do Evangelho, das Escrituras. É claro que nós precisamos enfatizar isso como ponto central. Constantemente, nós seremos capacitados quando nós nos alimentamos do Evangelho, nós nos alimentamos da Palavra de Deus. Em vários versículos desse texto, de Atos, capítulo 20, Paulo, ele vai falar sobre isso, e ele repete essa ideia várias vezes. Olha, eu jamais deixei, no verso 20, de vos anunciar alguma coisa. Eu testifiquei tanto a judeus como a gregos. Eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino de Deus. Verso 25. Verso 26. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção de que a exposição bíblica, a pregação do Evangelho e dos desígnios de Deus em sua plenitude, totalidade, era importante para capacitar a igreja. Então nós precisamos disso. Nós precisamos de nos alimentar diariamente para sermos capacitados a pregar o Evangelho. Ele disse no verso 31, olha, 3 anos, noite e dia eu passei entre vocês e não cessei de admoestar vocês, de ensinar vocês, de pregar para vocês. Então, o ministério de Paulo aqui, ele é centralizado na pregação do Evangelho. Por isso que ele também fala lá aos Coríntios, capítulo 9, quando ele vai defender o seu ministério, 1 Coríntios 9, ele diz que, olha, se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim me pesa essa obrigação, ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, o ministério de Paulo era centralizado na pregação do Evangelho, expondo as Escrituras, ensinando a respeito de Cristo e do Evangelho. Se quisermos ter uma vida pessoal equipada, uma vida equipada e preparada para pregar o Evangelho, nós precisamos conhecer o Evangelho. Então, nós precisamos estar expostos à pregação constante das Escrituras, à pregação constante do Evangelho. E eu sei que aqui vocês estão expostos à pregação do Evangelho constantemente. Vocês estão expostos a mensagens expositivas constantemente. E isso é, de fato, importante para o seu alimento. Mas não é só no domingo. É no seu dia a dia, você está exposto à palavra, você ler a palavra, você se alimentar da palavra, você encher a sua mente, e encher também o seu coração da palavra de Deus. Muitas coisas na igreja podem nos distrair e perdermos, às vezes, até o foco daquilo que é central na nossa vida.
não só na igreja, na comunidade em si, mas também na nossa própria vida. Sempre há coisas nos sinalizando, nos chamando, olha, isso aqui é importante, vem cá, faça isso. Ou um sinalzinho vermelho do lado de cá, olha aqui, ó, você esqueceu isso. E muitas coisas nos chamando a atenção, nos chamando para investirmos e dedicarmos tempo e dedicarmos nossa vida para estas coisas que podem ser importantes, mas nós não podemos perder o foco daquilo que é essencial, daquilo que é central, que é o próprio Evangelho. E você nunca vai poder dizer, bom, pastor, eu acho que eu já tenho 20, 30 anos de crente, 40 ou mais, eu acho que eu já sei do Evangelho o suficiente. Porque nós precisamos ser lembrados constantemente das verdades do Evangelho. Já percebeu isso? Nós precisamos constantemente sermos lembrados da verdade do Evangelho. Porque esquecemos ou porque o nosso coração nos engana, muitas vezes. Eu já parei em alguns momentos da minha vida e falei, mas por que eu estou investindo tanto tempo nisso? Não faz sentido, espera aí, eu perdi o foco, deixa eu voltar para cá. Isso aqui que é o central, a minha vida precisa ser para a glória de Deus, eu estou me distraindo com algumas coisas. É essa a ideia que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Que nenhum soldado, não é, que foi arregimentado, ele se envolve nos negócios dessa vida. Não que você não esteja no mundo e não possa fazer as coisas que estão na sua vida. Obviamente que não é isso, né? Mas que você não perde o foco daquilo que é a sua missão. Você não se envolve, no sentido da palavra grega lá, em se enredar. Você não fica preso, enredado, embaraçado em coisas que tiram o seu foco de Cristo e do Evangelho. E às vezes o nosso coração, como cristãos, está cheio dessas coisas, e o nosso foco está tão desfocado, que nós passamos uma semana e não compartilhamos o Evangelho com alguém. Nós não falamos de Cristo sequer com os nossos filhos, muitas vezes. E viemos para a igreja no domingo, mas na segunda existem tantas coisas, existem tantas preocupações, existem tantas coisas que ocupam não só a nossa mente, mas principalmente o nosso coração. Coisas que nós passamos a amar, que tiram o foco daquilo que é essencial. Para que você está aqui? Por que Cristo te salvou? Qual é a sua missão no mundo? Pergunte-se isso diariamente. E se você tem perdido foco, volte para o foco do Evangelho. Ouça as mensagens com atenção. Seja um ouvinte, não apenas um ouvinte negligente, mas aquele que ouve de fato a exposição bíblica e guarda, e é desafiado por ela, e pede a Deus graça para viver. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo sendo esse exemplo de alguém que expunha as Escrituras constantemente com fidelidade. E pode passar por gentileza, e pelo menos um princípio, né, aqui para a gente aplicar. Se o pastor ou a liderança, né, se dedica às responsabilidades certas, e aqui eu vou expandir também não só para o pastor e a liderança, mas para você como membro dentro da sua ação, dentro do dom que Deus te deu, dentro da igreja, se você se dedica às suas responsabilidades certas, treinar os outros em evangelismo será apenas um subproduto natural daquilo que você faz na igreja, daquilo que cada um faz. Ou seja, ao pastorear, um pastor, por exemplo, estudando, discipulando, pregando, aconselhando, testemunhando, visitando, liderando, o pastor já está equipando, já está treinando, já está capacitando os crentes. E você, como membro, servindo na igreja, com o dom que Deus te deu, você também já está colaborando com o treinamento, com a capacitação, com a edificação da igreja no Evangelho. E essa igreja edificada e firmada no Evangelho, e amando cada vez mais o Evangelho, automaticamente, naturalmente, ela vai exalar o Evangelho, ela vai testemunhar o Evangelho, ela vai falar do Evangelho, ela vai vivenciar o Evangelho.
E daí vem o evangelismo como um produto natural daquele que encontra com Jesus. É feito a mulher samaritana que encontrou com Jesus e logo quando ela saiu, ela já foi anunciar à cidade sobre Jesus, naturalmente. Porque ela entendeu o evangelho, ela amou a Cristo, ela viu a preciosidade do valor de Cristo e do evangelho. O quão precioso é o evangelho para você? O quão precioso é Cristo para você? Fora do domingo. Cristo é precioso para você só no domingo? Cristo é precioso, o evangelho é precioso para você na segunda-feira? Que espaço o evangelho tem no seu coração? Estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração? Você tem inculcado, você tem transmitido? Então o evangelismo, pode passar por gentileza, ele vai muito mais do que testemunhar. Testemunhar, Marco Durell, é uma parte do evangelismo. Testemunhar é um termo que se referia a uma testemunha mesmo, que vai diante de um juiz ou um tribunal e testifica aquilo que ela viu. João, por exemplo, lá quando o Evangelho de João fala de João Batista, ele fala que ele veio como testemunha para testificar. É o mesmo verbo lá. Também ele veio para anunciar a vinda do Messias. Ele veio para dar testemunho, para testificar, para falar do Messias. Testemunhar é responsabilidade não só de João Batista, que veio preparando o caminho, mas de toda a igreja. Mas o evangelismo, ele vai além disso. Ele tem uma amplitude maior. Porque o evangelismo envolve também fundamentar. Paulo não só testificava as pessoas ir embora, né? Não é só aquele impacto, né, evangelístico, mas o evangelismo estava ligado com plantação de igreja e fundamentação dos novos convertidos naquela igreja local. Então, quando nós vamos falar de equipar os nossos irmãos para o evangelismo, nós estamos equipando os nossos irmãos e a nossa igreja. Você está sendo equipado para testificar, certo? Você está sendo equipado para falar do evangelho, mas também você precisa ser equipado para discipular, para edificar aquela vida. Quando alguém se converte, você falou de Jesus para alguém, pregou o evangelho, essa pessoa se converteu. E agora? Está tudo certo? Acabou aí? Pode ir embora? Impactos evangelísticos, né? Evangelísticos e cruzadas evangelísticas, acontece muito isso, né? Então vem o Billy Graham, prega e depois vai embora. Mas e aqueles convertidos? O que eles precisam? Hã? Podem falar, gente. Discipulado. Precisam de uma igreja. E precisam de serem edificados na fé. Então, o evangelismo, ele também tem um aspecto, quando a gente fala, pode passar por causa do nosso tempo, ele tem um aspecto que o evangelista do Novo Testamento fazia, que não era só passar evangelizando, igual o Jonas, correndo e vai embora. O evangelista, ele ficava um tempo edificando. Veja que aqui em Efésios, capítulo 4, Deus concedeu uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o contexto aqui é bem pastoral, e esse contexto aqui deixa claro que o evangelista no Novo Testamento, ele estava ligado a uma igreja local, não é alguém que aparece pregando e vai embora. Então, quando nós falamos de equipar para o evangelismo, não é só equipar para você testemunhar e falar do evangelho a uma pessoa e pronto. É para você dar um pouco de continuidade àquele trabalho, você discipular, dar os primeiros passos com aquela pessoa, conduzir aquela pessoa para uma igreja. Isso que é o evangelismo na sua forma mais completa. Entende? Então, os nossos crentes, a nossa igreja precisa estar preparado para isso. Não é só você falar assim, bom, falei de Jesus aqui para o meu amigo, já evangelizei. Você testificou. Mas o evangelismo envolve um pouco mais. Entende? É necessário fundamentar essa pessoa. O evangelista estava ligado, é uma figura ligada
a igreja. Então, o evangelista no Novo Testamento era mais parecido com um plantador de igreja ou um missionário, como nós vemos hoje. John MacArthur, ele fala isso, tem uma citação, que ele diz que o evangelista não é um homem com 10 ternos e 10 sermões, que faz um espetáculo teatral e depois some, ninguém mais vê. No Novo Testamento, os evangelistas eram missionários e plantadores de igreja, indo aonde Cristo ainda não tinha sido pregado, mas também conduzindo essas pessoas à fé no Salvador. Então, eles faziam o quê? Ensinavam a palavra aos novos crentes, edificando e depois, então, mudando adiante para o outro território, e ali ficava um pastor, como Paulo está deixando aqui em Atos 20, os presbíteros que vão cuidar da igreja. Eu estou indo embora, mas os presbíteros vão ficar aqui cuidando dessa igreja. Então, o evangelismo, ele envolve mais coisas. Nós precisamos não só nos equipar para falar de Jesus e pronto. Nós precisamos aprender a conduzir aquela pessoa a Cristo e conhecer a fé a tal ponto que eu possa discipular essa pessoa e trazer essa pessoa para a igreja, onde ela possa ser fortalecida na fé junto com os outros irmãos. Preciso estar preparado para isso. É tão interessante, por gentileza pode passar, que Paulo fala isso aí mesmo, que Paulo fala para Timóteo, que era pastor, pastoreando uma igreja local. Paulo diz para ele, num contexto bem pastoral, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um pastor. Não, faz o trabalho de um evangelista. Você precisa alcançar, você como pastor também tem uma dimensão de evangelista no seu ministério pastoral. E os crentes também têm essa dimensão de alcançar, de testificar, mas também de acompanhar, de discipular, de trazer para o corpo essa igreja para que ela possa ser edificada na fé. E concluindo, nosso tempo já esgotou, nós precisamos equipar por meio do serviço mútuo. Paulo aqui, no capítulo 20 de Atos, ele equipa a igreja, ele mostra que o trabalho dele na igreja envolvia o serviço mútuo e envolvia a luta pela unidade da igreja no Evangelho. Como que nós equipamos? Dando exemplo, sendo modelo de alguém que ama o Evangelho. Nós equipamos também pregando, expondo o Evangelho constantemente em nossas igrejas, e também nós equipamos por meio do serviço mútuo. Aqui no versículo 28, por exemplo, de Atos 20 ainda, nós vemos Paulo falando para os presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então, sirvam a igreja, pastoreiem a igreja, por meio do serviço pastoral, por meio do serviço mútuo, cada um fazendo a sua parte. Paulo serviu a igreja com seus dons, e Paulo serviu até mesmo a sua equipe com seus dons. Ele disse: olha, eu trabalhei até mesmo para sustentar aqueles que estavam comigo, no verso 31. E os presbíteros agora deveriam servir a igreja, e esse serviço à igreja deveria gerar uma igreja unida em amor e fundamentada no evangelho verdadeiro. Porque dentro desse contexto aqui, também há um outro problema. Paulo pede para os presbíteros vigiarem, para que o evangelho não seja distorcido no meio da igreja. Percebe aí nos versículos finais? Ele fala, olha, no verso 29, eu sei que depois da minha partida vão entrar no meio de vocês lobos vorazes, né? Querendo distorcer a verdade do evangelho. Então, equipar os crentes também envolve proteger a nossa igreja, a nossa comunidade cristã de um falso evangelho. Porque muitas igrejas estão aí saindo falando que estão evangelizando, mas não estão evangelizando, porque é um outro evangelho. Não conheço esse evangelho. É aquele que Paulo falou em Gálatas. É um outro evangelho. Não é? E nós precisamos evangelizar de fato com o verdadeiro evangelho, estarmos unidos, fundamentados num só evangelho. E a unidade da igreja provoca esse testemunho mais forte na comunidade onde a gente está inserido. A unidade da igreja no evangelho.
Então, que nós possamos, pode passar por gentileza, nós temos isso, dessas aplicações finais, pensar sobre isso como se equipar os crentes envolve um modelo pessoal, tenha sempre alguém como modelo. Talvez você fale assim, eu tenho Jesus, Jesus é meu modelo. Sim, mas você vê Jesus na vida de alguém? Para quem você olha quando você procura um modelo? Tem alguém como modelo. Você tem os pastores, os presbíteros, tem alguém que você possa olhar, alguém que ama o Evangelho. Você fala, eu quero ser como essa pessoa, eu quero evangelizar, eu quero servir como essa pessoa. Agora, em segundo lugar, seja você um modelo. Seja você um exemplo de quem ama o Evangelho, começando dentro da sua casa. Depois, no meio que você vive. Segundo, se equipar os santos envolve a pregação fiel do Evangelho, então, aplicando agora, participe dos cultos e ouça atentamente a exposição do Evangelho. Nunca pense que está bom. Sempre deseje mais, sempre ouça mais, sempre aprenda mais, não só com a mente, mas peça a Deus, Senhor, coloque no meu coração o Evangelho. Para que esse Evangelho possa, de fato, brotar e que a vida que eu recebi do Senhor possa jorrar, como Jesus disse, para fora de mim. Aprofunde-se no conhecimento do Evangelho em sua totalidade. Às vezes nós vamos fazer evangelismo e nós decoramos, né? Deus, pecado, Cristo e salvação, né? Ou então as cores do livro Sem Palavras, né? Que são métodos que podem nos ajudar. Podem nos ajudar. Mas muitas vezes, por ser tão metódico, a gente só acha que tem que falar aquilo ali. Mas a gente conhece pouco da totalidade do que o Evangelho é, e do que ele implica para a minha vida e para a vida de quem eu estou falando. Então, se a conversa for um pouquinho mais, eu falo, peraí, eu acho que eu tenho que voltar lá de novo. Deus, pecado, Cristo, né? E decisão. Nós precisamos mais do que decorar um método, que pode até nos ajudar, mas nós precisamos conhecer o Evangelho profundamente, se quisermos ser evangelistas. E por último, equipar os santos. Se isso envolve serviço, se isso envolve unidade no Evangelho, então sirva abnegadamente com seus dons. Sirva abnegadamente com seus dons. Paulo, ele disse aqui, eu servi vocês em todo o tempo. Eu servi vocês, não deixei de vos anunciar. Trabalhei com as minhas próprias mãos para ter o sustento. Foi necessário. Ele se entregou, ele renunciou, ele serviu. E isso seria modelo para a igreja fazer o mesmo. E por último, colabore para a unidade da igreja no Evangelho. Colabore você como cristão para deixar a igreja unida, firmada no Evangelho. Amém? Não temos tempo nem para as perguntas, nós vamos orar. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça. Você quer falar, pastor? Ok. Vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe e aplique essa palavra aos nossos corações. Querido Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por Tua palavra e pedimos que o Senhor, ó Deus, aplique essa palavra em nosso coração. Que sejamos, de fato, modelos para aqueles que estão ao nosso redor. Que o Evangelho faça parte não só do nosso domingo, mas esteja no nosso coração e frutifique para a glória do Senhor. Capacita-nos, ó Deus, a cada dia a levarmos o Evangelho a outros. Equipe esta igreja cada vez mais, ó Deus, com a autoridade e o poder do Teu Espírito, com um amor profundo a Cristo e a palavra de Cristo, e que dispostos a servir e até mesmo sofrer se necessário pelo Senhor, esta igreja brilhe cada vez mais nesse lugar, à luz de Cristo, e que muitos sejam alcançados para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.